O Rock Camp, ele funciona como uma colônia de férias para crianças de 7 a 17 anos, então meninas ou crianças trans e não binárias de 7 a 17 anos. Elas ficam com a gente de segunda a sexta, o dia inteiro. Elas aprendem a tocar um instrumento musical, elas fazem uma banda, fazem uma música e no final da semana elas fazem um show. E são 60 crianças. Quanto tempo que é? É porque aprende a tocar, forma banda, sai tocando, Sim, sai composta. Exatamente. É mágico. É mágico. Não precisa ter experiência musical. É assim, elas ficam das 9 da manhã às 5:30 da tarde com a gente nessa uma semana. Sim. De manhã elas têm instrução musical do instrumento que elas escolheram tocar. Então é baixo, bateria, guitarra, teclado e vocal. E de tarde tem ensaio da banda desde a segunda-feira. Do primeiro dia a banda já é formada e já ensaia. Então é tudo feito por um time de voluntariado maravilhoso que eu amo. E assim, claro, eu entendo que elas não saem dali tocando o instrumento. Mas nós, meninas, mulheres, a gente não é como os homens muito incentivados a tocar um instrumento desde criança. E muito menos de ter bandas, né? Quando você vê essas bandas de adolescentes, a maioria é de menino. Agora tá mudando um pouco, mas... Então, elas não saem tocando o instrumento, mas elas saem sem o medo, que já é importante, e acreditando que elas podem. Ô, meu povo, gente boa! Nós estamos aqui hoje para a gravação do nosso podcast com uma convidada muito especial. Não posso olhar para a TV, já olhei. Que é a Roberta. Vou deixar que ela mesma se apresente para vocês. Oi, gente, tudo bom? Bom, meu nome é Roberta Sibim, eu sou aqui de Curitiba, curitibana raiz. E o que mais? Bom, eu sou produtora cultural, sou mãe de uma menina de 8 anos, a Lina. Sou idealizadora do projeto chamado Rock Camp Curitiba, que é uma associação sem fins lucrativos que faz o fortalecimento de meninas, mulheres e pessoas trans e não binárias através da música. Existimos desde 2019, foi o nosso primeiro evento do nosso trabalho. Eu faço parte da Frente Feminista de Curitiba também, Frente Feminista Curitiba e Litoral. E daí junto com a frente eu acabei me envolvendo em muitas coisas também, né, disso, assim. Então eu faço parte de uma recém-formada Frente Paranaense pela legalização do aborto. Eu represento o Rock Camp no Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Tenho 2 outros projetos, que é o Coletivo Luzia, que está meio paradinho no momento, mas é um projeto que aconteceu na pandemia, e é pelas mulheres mais vulneráveis. Tem uma história bem bonita aí de construção desde da pandemia. E também sou realizadora da Cozinha Sem Fronteiras, que é um projeto com mulheres migrantes. Então, na verdade, assim, todas as coisas que eu tô envolvida, assim, tem as mulheres ou as crianças como protagonistas. Vocês já perceberam que o bate-papo vai ser bem legal hoje, né? O assunto eleições municipais, a importância das pessoas se conscientizarem em relação ao voto também, né? E isso é direto daqui de Curitiba, mas vale para o Brasil inteiro, porque as eleições municipais são no Brasil inteiro. Sabia que você lembra a minha filha? Ah, é? Não. Eu estava assistindo um vídeo seu hoje à tarde, e aquele seu jeitinho delicado, e eu lembrei da minha filha, que também grava vídeos e é muito parecido com o teu estilo, assim. Depois vou querer ver. E detalhe, é uma menina assim... que é delicada, assim como você, mas é forte também, assim como você. Ah, que legal, eu queria ver. Então, mas em que momento você se viu envolvida em todos esses projetos? Quando que isso surgiu na sua vida? Eu sou produtora cultural. Na verdade, assim, eu sou formada em comunicação. E desde o meu trabalho, desde a faculdade de comunicação, eu comecei a trabalhar com cultura, mais com comunicação relacionada à cultura. Acabei indo para produção cultural, porque eu acredito muito no papel da cultura como um papel transformador da sociedade ou do indivíduo, né? Porém,
fiquei um tempo fora de Curitiba, fiquei 10 anos justamente buscando esses trabalhos de produção cultural, que Curitiba ainda é bem difícil de você viver só disso e com estabilidade, né? Então eu vivi em outros locais, fui para outros lugares, mas resolvi que ia voltar para Curitiba, porque eu queria ter uma filha, tenho uma filha, uma menina também, como eu falei, e eu queria ter essa filha aqui, perto da minha família, perto da família do meu companheiro. E daí, quando me vi grávida, a gente decidiu que ela ia ser um bebê surpresa. A gente decidiu não saber se ela ia ser uma menina ou um menino, ia ser surpresa. E nesse processo da gestação, né, dos 9 meses da gestação, enfim, a maternidade, ela gera muitas mudanças, assim, mas teve esse a mais, assim, que era não saber se ia ser uma menina ou um menino. E a gente conversava muito sobre como que vai ser criar uma menina e como vai ser criar um menino. Quais vão ser os desafios de criar uma menina e quais vão ser os desafios de criar um menino, né? Porque não sabemos. Então já começamos o desafio de começar a falar para as pessoas que a gente não queria saber o sexo, que as pessoas já ficam enlouquecidas. Sim. Porque elas querem comprar presente rosa ou azul. Exatamente. Então tem que colocar todo mundo dentro de uma caixinha binária, né? Então isso já começou a ser um desafio ali. Mas a gente conversou muito, e a gente falava, gente, vai ser... Que loucura é criar uma menina nesse mundo que a gente vive, todos os desafios de se criar uma menina, né? Todos os perigos que o mundo oferece para um corpo feminino, né? Ou para o gênero feminino também. E isso começou a criar uma pulguinha atrás da minha orelha, assim. O que eu vou fazer para que o mundo seja mais gentil com a minha filha? Quando ela nasceu, menina, né? Eu já acompanhava o projeto. Mas aí foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Até pra você? Pra todo mundo. Pra mim, inclusive. Inclusive, ela nasceu na minha casa. Eu tive um parto domiciliar planejado. E é bem engraçado, porque eu tava lá parindo. E daí tava a enfermeira obstetra, são enfermeiras obstetras que acompanham o parto domiciliar. Ela falou assim, vi a cabecinha. Daí eu falei, é uma menina? E daí todo mundo deu risada e falaram, na cabeça não dá pra saber se é uma menina, Roberto. Daí nasceu uma menina. E a gente já sabia que o nome dela era Lina. E a primeira coisa que ela fez, ela nasceu em 2016, foi vomitar e falar fora Dilma. Essa é a história que a gente conta na nossa cabeça. Porque ela deu um vomitinho, na verdade. Enfim, daí ela nasceu uma menina. E eu já acompanhava o projeto, então existe esse projeto mundialmente, que é chamado Girls Rock Camp. Existe desde dos anos 2000, nos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos. Existem mais de quase 200 cidades no mundo hoje. E aqui no Brasil já acontecia em Sorocaba e em Porto Alegre. Nesse ano de 2016, foi o ano que a minha filha nasceu. E eu tinha algumas amigas que já eram envolvidas. Eu sou do punk rock, das músicas independentes, da cena independente de Curitiba, desde adolescente, sempre acompanhei e tal. Então, quando ela nasceu menina, assim, eu falei, agora eu vou trazer o Rock Camp para Curitiba. Rock Camp é um local de fortalecimento, empoderamento de meninas e mulheres. E eu falei, agora eu vou realizar esse projeto aqui para fazer pelo menos um pouquinho do mundo um pouco melhor para essa nova geração de meninas, entendeu? E daí eu comecei a organizar o Rock Camp, minha filha tinha 9 meses. E foi acontecer em janeiro de 2018, a primeira edição. E daí eu entendi que não tinha volta, assim. Que eu comecei a ver muitos outros tipos de maternidades, de infâncias, que eram muito diferentes da minha vivida por mim ou das minhas amigas, né, que já tinham filhos, que também já eram mães. Eu comecei a entender que tinham muitos espaços, muitas formas diferentes de se maternar, muitas formas diferentes de ser criança. E daí, sei lá, entendi que era...
que eu precisava estar envolvida nessa mudança, que não seria só o camp essa mudança, que eu precisava estar envolvida. Como que funciona esse Rock Camp? Qual que é a ideia? Fiquei curioso para saber mais detalhes. O Rock Camp, ele funciona como uma colônia de férias para crianças de 7 a 17 anos, então meninas ou crianças trans e não binárias de 7 a 17 anos. E elas ficam com a gente de segunda a sexta, em janeiro, e elas o dia inteiro. Elas aprendem a tocar um instrumento musical, elas fazem uma banda, fazem uma música, formam uma banda, fazem uma música, e no final da semana elas fazem um show. E são 60 crianças, a gente tenta sempre... Mas quanto tempo que é? Porque aprende a tocar, forma banda, sai tocando, sai composta. Exatamente, é mágico. É mágico, não precisa ter experiência musical. É muito mágico mesmo. É assim, elas ficam das 9 da manhã às 5:30 da tarde com a gente, nessa uma semana. Sim. De manhã elas têm instrução musical do instrumento que elas escolheram tocar, então é baixo, bateria, guitarra, teclado e vocal. E de tarde tem ensaio da banda desde a segunda-feira. Do primeiro dia a banda já é formada e já ensaia. Então é tudo feito por um time de voluntariado maravilhoso que eu amo. E assim, claro, eu entendo que elas não saem dali tocando o instrumento. Mas nós, meninas, mulheres, a gente não é como os homens muito incentivados a tocar um instrumento desde criança, e muito menos de ter bandas, né? Quando você vê essas bandas de adolescentes, a maioria é de menino. Sim. Agora tá mudando um pouco, mas... Então, elas não saem tocando o instrumento, mas elas saem sem o medo, que já é importante, e acreditando que elas podem. E detalhe, né? As pessoas talvez o pessoal mais leigo em relação à música talvez não saiba que você sabendo dó maior, você já faz um monte de coisa, né? Exatamente. Sabendo 3 acordes ali, você já consegue compor uma música mais simples, né, estilo Ramones. Exatamente isso. E fazer bonito, E daí a gente é muito legal, porque a gente forma a banda, e daí cada banda tem uma produtora musical, e uma pessoa que é do empresariado, entendeu? Você tem sua banda também? Tenho minha banda também. Tá precisando de um guitarrista lá? A gente tem um guitarrista só na banda, você pode conversar com ele. Você reserva? Eu comecei a tocar, eu sempre fui muito envolvida com música, sempre foi uma coisa muito importante pra mim, né? Mas eu não tocava instrumento, justamente por causa disso que eu tô falando aqui, né? Principalmente da minha geração, ou gerações um pouco mais antigas, a gente não acreditava que a gente tinha... que era pra gente, assim, né? Se você até hoje, se você for ver quem são os musicistas mesmo que estão por aí, são músicos, né? Sim. Não músicos, essas musicistas mulheres. Sim. Então eu não tocava nada, eu sempre amei, eu toco baixo, eu sempre fui apaixonada por baixo, é o meu instrumento favorito. Eu não toco baixo porque ele é mais fácil que a guitarra. Não é. É porque você gosta mesmo. É porque eu gosto mesmo. Eu gosto da pegada do grave, do baixo. Eu amo. Dá todo sentido pra música. O que faz dançar. E se não tiver... Dá o tempo da bateria também. Exato. Né? Se não dançar, não é minha revolução. Então, eu não tocava nada. E daí, depois da primeira semana do primeiro Rock Camp de 2018, o meu companheiro é músico, toca a guitarra em várias bandas aqui de Curitiba, já tocou, enfim, toca desde sempre, desde a adolescência. E depois do primeiro Rock Camp, eu falei pra ele assim, agora é minha vez. Ele tem todo o estilo mesmo, né? Cozinha bem também, Cozinha né? bem Aquele também. Arroz tailandês lá de domingo passado. Domingo passado? Foi domingo passado, tá uma delícia. Muitos dots. Como fazer com que esses projetos, eles ganhem uma dimensão maior? Porque dá uma pena que é tão resumido, a gente não tem conhecimento, né? Você soube do futebol antifascista?
Não soube. Tem futebol antifascista em Curitiba também. Tem muita coisa boa em Curitiba que não é divulgado, né? Ou que fica na nossa bolha, às vezes, né? Que não e como se expande. E como furar essas bolhas? Esse é um desafio mesmo, assim, né? É porque a gente tá tendo muita dificuldade com essa polarização agora, né? Sim. E de levar a informação também para as pessoas, e é muita desinformação. Como combater a desinformação? Só saindo um pouquinho do assunto e já volta. Como combater a desinformação sem dar engajamento para a desinformação? Que é um desafio enorme, né? Com certeza. Como a gente vai trabalhar isso a partir de agora? Boa pergunta. Me dá essa solução que eu tô buscando. A pergunta é de milhões. Olha, eu acho combater informação é uma loucura, né? Porque hoje mesmo fui almoçar na casa dos meus pais. Daí meu pai me perguntou... não sei se você viu essa notícia, que a Ana Vitória, nossa deputada estadual, é pré-candidata a prefeita. E que não sabia. Então. Olha. E que ela trouxe o publicitário do Milei para fazer a campanha dela. E que ela vai pagar 16 milhões para ele. Meu pai queria saber se era verdade, porque ele viu no WhatsApp, gente. Daí eu falei, pai, começa que se você viu no WhatsApp que é 16 milhões, não sei se é. Vamos pôr em outro lugar, acho que talvez é isso, né? Não sei, porque eu acho muito difícil a gente falar para as pessoas, como que a gente combate a desinformação. Eu convivo aí com alguns desinformados do outro lado. E se você já começa rebatendo muito agressivamente, você não consegue nenhum diálogo, né? Você falou uma coisa importante, desculpa interromper, que a gente está falando em furar a bolha, e você falou da convivência com alguns desinformados do outro lado. Eu vejo muito radicalismo do pessoal daqui com relação ao pessoal de lá, e essa falta de comunicação. Esse é o jogo da extrema-direita, né? Que se você entrar nessa de que eu não vou conversar com fulano porque não faz parte da minha bolha, isso é perfeito para eles, porque é o que eles querem, dividir, né? Para enfraquecer. Exatamente, né? E manter as pessoas desinformadas. Então, assim, meu pai me mandou isso, me falou isso no almoço, eu falei, então acho que agora vamos procurar no Google o que fala. Será que tem 16 milhões? Porque 16 milhões, eu acho que nem pode campanha eleitoral. Você está falando que você está pagando 16 milhões para um marqueteiro. Acho que eu não sei qual é o... eu não sei o teto de gasto de uma campanha para prefeitura esse ano, né? Porque o teto de gastos muda a cada eleição. Não sei exatamente o motivo, mas eu acho que não é 16 milhões para uma campanha a prefeito. Então eu falei, eu acho que essa informação é mentira. Daí eu lembro que até pus no Google, não fui muito a fundo na pesquisa, mas nos oficiais eu não achei nada falando de 16 milhões. Mas ela contratou sim o marqueteiro do Milei. Aquele sujeitinho. Neste caso, em se tratando da nossa cidade, que a gente tem uma dificuldade enorme de penetração da esquerda, uma flexibilização com a direita moderada não seria uma saída interessante para combater o extremismo da direita? Porque você falou da deputada e que chamou o marqueteiro do Milei. Ou seja, então ela não é moderada. Não é moderada. E a gente tem também o candidato das velhas oligarquias também, que não é moderado. Ele representa uma elite. Sim. Como que a gente vai mudar isso? Porque a desinformação criou um estigma muito ruim em relação à esquerda. Principalmente aqui nessa cidade. Eu acho que a gente vive numa cidade bem conservadora e que é conhecida por não ser de esquerda. Apesar de que eu acho que tivemos, por exemplo, na campanha de 2022, bastante porcentagem de votos pro Lula, né? Mas eu acho que sim, eu acho que se aliar ali ao centro, pessoas de centro que são que se comprometam com as nossas pautas e com as coisas que a gente defende, e se comprometam de verdade, que topem fazer ali uma
sei lá, no caso da prefeitura, assim, sabe? Uma co-administração juntos, que estejam comprometidas, que aceitem as pautas e que isso seja sério, é uma maneira da gente chegar a uma administração municipal, por exemplo. Porque eu não acho que vai ser só a esquerda. Isso aconteceu o quê? Uma vez, que foi o PDT, com o Gustavo Fruit, com a Miriam de vice, que era do PT. Mas foi uma única vez que mais perto que a gente chegou. E o Fruit era lá do MDB, né? Veio de outro lugar. E foi um tempo em que não havia essa polarização e esse ataque aos progressistas, né? Você é uma pessoa que está ali situada dentro do espectro político, mas a esquerda tem um olhar progressista, né? E eu estava vindo para cá e no trânsito estava observando. Aliás, nós vínhamos conversando a respeito de que foi feita a trincheira ali, que não adiantou em nada, né? O fluxo de trânsito está terrível. E a solução é transporte coletivo. E você já observou que esse pessoal que tem um olhar mais progressista pensa no coletivo? E quanto mais à direita a pessoa está situada nesse espectro político, tanto mais egoísta ela vai se tornando. E quanto mais à extrema, mais egoísta ainda. Como pensar em transporte coletivo dentro de um espectro de direita que pensa no indivíduo só? Não pensa no coletivo. Que é um pensamento de esquerda quando se pensa o coletivo. Verdade, infelizmente, né? Porque a gente vive no coletivo, vive numa sociedade que não dá para viver sozinho, né? Mas você viu que interessante, se você pensar dessa cultura do individualismo, como que você vai ter um transporte público e plantar na cabeça das pessoas essa cultura de usar o transporte público para desafogar não sei por que caminho que você chegou até aqui, mas eu vim por um trânsito terrível. Olha, a gente veio pelo Waze, eu achei até que a gente não pegou tanto trânsito, né? Mas eu tava com medo, porque era sexta-feira, final do dia, a gente sabe que tá tudo complicado. Só que você fala assim, a prefeitura tá cada vez mais... aconteceu ali na Silva Jardim, eu acompanhei com o pessoal lá, com os comerciantes ali da Silva Jardim, que tiraram ali, né, o estacionamento da pista da direita da Silva Jardim, porque eles vão aumentar a Silva Jardim para carro, vão diminuir a parte central, né, e vão aumentar pistas na Silva Jardim, porque eu estive com a prefeitura, junto com os comerciantes, para conversar. Eles explicaram que ali a Silva Jardim é dentro de um projeto já vindo de muito tempo da prefeitura, uma rua importante de escoamento, explicaram. Enfim, fizeram, não iam voltar atrás, vão deixar... Talvez, até tem que dar uma perguntada se deu certo, fazer ali um recuo de vaga de 15 minutos, que os próprios comerciantes vão ter que fazer. A prefeitura não vai nem bancar o custo, porque se fosse para a prefeitura bancar, era só para o ano que vem, e os comerciantes foram pegos de surpresa, não tiveram nem tempo de se preparar, assim, enfim. Falando tudo isso, porque eu vou me alongando, para dizer assim, eu morei no Canadá há um tempo. E em Toronto. E não que o transporte lá não funcione, o transporte público é maravilhoso, tem metrô, tem ônibus, tem trem elétrico, tem um monte de coisa, o transporte público funciona. E mesmo assim, o Canadá é um local super... socialista, democrático, é capitalista, obviamente, mas assim, vai para social-democrata. É um social-democrata. Como então, por coincidência, os países de primeiro mundo são, né? Passando por algumas lombadas aí nesses últimos anos, mas segue sendo. E lá tem um negócio da prefeitura, que não é só lá, e tem em outros lugares que eu sei, que eu acho super legal. Eles têm grandes avenidas mesmo para fazer esse fluxo, as cidades satélites de Toronto são grandes, tem universidade, inclusive, então eles precisam que o trânsito flua. Mas tem pistas nessas ruas maiores que seria a pista mais rápida. A pista mais rápida você só pode andar se você tiver 2 ou 3 pessoas no carro.
Ah, interessante. Então, se você estiver sozinho no carro, você não pode usar essa pista. Isso é um jeito fácil, né? Que é uma lei, é uma placa que eles colocam nessas vias e simples de você fazer a pessoa oferecer carona pro vizinho. Sim. Por que pro não, amigo da escola. Eu uso scooter, eu sou moderno, sou tipo Europa. Tá na Itália, ele. É na Itália, eu ando de scooter pelo centro. Mas é interessante, né? Uma pessoa por carro. Uma pessoa por carro, né? Por carro. É assim, é um negócio muito individual. Então lá tem essa lei, tem várias e não é a rua, é uma dessas ruas grandes que tem várias pistas. A pista que é mais rápida só pode andar com mais de uma pessoa no carro, senão multa. A multa ajuda, né, a pessoa Sim, mas a questão cultural mesmo, do individualismo, mas né? eu acho que isso também, lógico, né, é imediato, mas eu acredito que até ao longo do tempo a pessoa vai pegando o hábito de ter que estar andando com mais gente do que sozinha. Acredito, quero acreditar. Que é igual o curitibano, que todo mundo fala que Curitiba é uma cidade limpa, né? E se você for para outros lugares, você vai ver que é uma cidade realmente limpa, que o curitibano lá com aquela campanha dos anos 90 de separar, de não jogar lixo no chão. Eu cresci aqui, né, lá nos anos 90, tinha muito essa campanha de jogar lixo no lixo. Sim. Que fez ser uma cidade, as pessoas têm vergonha de jogar lixo no chão, gente. Elas têm... Tá faltando isso. Faltando campanhas. Boas campanhas. Boas campanhas. Falta. Agora que tem a campanha que tem gastado milhões é Curitiba com zelo. É uma campanha só do prefeito e do vice-prefeito. Não é uma campanha para o resto da comunidade aprender alguma coisa. E para os bairros mais afastados também não tem zelo daí. Não tem zelo, né? Às vezes, eu estava brincando que as ruas de alguns... Saindo um pouquinho do centro já percebe que as ruas têm aquele preto branco que eles vão colocando os remendos, né? Se fosse certinho, quadradinho, dá para a população jogar xadrez, dama, né? Mas nem para isso serve. Sim. Então, voltando lá para o seu engajamento social e os seus projetos, você se percebeu assim, começou a se interessar mesmo por estar envolvida em movimentos sociais e representar minorias a partir da sua gravidez, da sua filha, ou antes disso você já tinha... Que eu sei que você é do meu clube, o clube dos desobedientes. Sim. Eu andei pesquisando. Uma desobediência boa, né? Sim, sim. Olha, eu vou falar assim... Que depois eu fui candidata a vereadora em 2020. Que foi algo que veio das minhas amigas, dessa comunidade do Rock Camp, dessa indignação que a gente, né, sente. 2019 foi o primeiro ano ali do governo Bolsonaro. Chegou o final do ano, estava todo mundo super frustrado, triste, indignado. E uma amiga sugeriu que eu fosse candidata a vereadora em 2020 e eu topei, falei, vou. Nunca fiz nada disso, mas vou. Não sou de família de político, não sou nada, mas eu fui. E daí foi super legal fazer a campanha e tal. E durante toda a campanha, eu comecei a muito pensar sobre isso. Justamente essa tua pergunta. Desde quando que eu tenho isso, assim, né? E daí me dei conta que, na verdade, é uma coisa que eu sempre tive. Estava em você. Já estava em mim, que eu nunca tinha entendido. Então, sei lá, quando eu era criança, eu era presidente do clubinho lá do meu bairro. Já estava liderando. Da associação. E, sei lá, escrevia carta para a prefeitura, que no caso era o Rafael Greca. Naquela época. E escrevia carta para a prefeitura reclamando. Morava no Capão da Embuia, eu cresci no Capão da Embuia, né, que é um bairro... A rua que eu morava não tem asfalto até hoje, é só capeada. Então, já escrevia reclamando do bairro, da praça na frente da casa que eu morava, que era abandonada, não tinha nada. Então, eu já tinha esse movimento, assim. E daí, depois, né, quando eu fui crescendo, acho que tem ali
momento da adolescência, onde eu sempre falo para os jovens do PDT que eu admiro muito eles, porque quando eu tinha 19 anos, eles estão fazendo luta popular, eu estava no bar. Então eu tive um momento que eu pensei em mim, pensei nas minhas coisas e tal. Mas, por exemplo, sempre que eu fui buscar trabalho, então fui fazer comunicação e entendi que para mim a comunicação tinha que ser um outro tipo, uma comunicação para coisas sociais, que daí foi quando eu comecei a me envolver mais com cultura, que já era uma coisa que vinha de mim. Então, quando eu comecei a pensar, eu entendi que desde sempre eu tive essa... dentro de mim, essa questão do coletivo. E você acredita em utopias? Utopias? Ai, eu vivo nelas. É necessário, né? Sim. É necessário. Porque se você ficar muito focado no agora, olhando as circunstâncias... A gente passou 4 anos tenebrosos aí, sobrevivemos, né? Sim. Como que a gente conseguiu? Não sei. Então, é importante ser visionário, né? Olhar para o futuro, volta para o presente, caminha olhando para o futuro e acreditando numa possibilidade. Tem muita gente que... E eu acho que graças a isso que a ultradireita cresceu. É a desesperança das pessoas. Sim, nossa, com certeza. O cansaço, a desesperança. Para a ultradireita é maravilhoso que as pessoas deixem de acreditar em política, por exemplo. O medo. Né? Não acreditar na política, que as pessoas deixem de se interessar e que elas não acreditem em ninguém. Para a ultradireita é ótimo, porque daí eles vão fazendo do jeito deles, mentindo que eles não são políticos, que eles são igual você, uma pessoa do povo, tudo mentira, para fazer as pessoas que não acreditam em nada, falar, vou votar nesse aqui. E como que a gente vai fazer isso? Começar a trazer as pessoas. Nós temos um problema de baixa representatividade feminina. Sim. Poucas mulheres na política. Mas trazer as mulheres para a política com as suas ideias, como as suas, né? É uma coisa. Trazer todas as mulheres para se engajar, participar da política, ter a sua representante lá e estar junto. Como que a gente vai fazer isso? Porque para mudar o Brasil, teria que trazer toda essa população, não só no dia da eleição, que vai todo mundo lá e vota, né? E vai para casa e até muitos esquecem quem votou. Sim. Nossa. Ainda tem muito essa coisa de jogar santinho na frente da área de votação. Muita gente decide em quem votar no dia das eleições porque alguém indicou. Eu acredito em utopias, por isso que eu tô falando dessas coisas. Como a gente vai fazer? Eu acho... Eu tenho falado muito para as pessoas já há algum tempo, assim, que tudo é político, né? Quando tem gente que fala, eu não gosto de política, não me interessa, não quero saber. Eu falo, mas tudo é político, né? O tomate que você vai comprar na feira vem numa construção política que, se você não se interessar, tem alguém interessado e que está decidindo por você. A escola do seu filho, o preço da gasolina, tudo, não tem nada que não seja você poder ir no correio e mandar uma carta que vai lá para aquele teu parente lá no interior, perto na chácara lá. É político, porque eles estavam tentando privatizar os correios, né? Que uma empresa não pública não tem interesse de entregar em endereços difíceis, enfim. Então tudo. Então eu tenho tentado, pelo menos, falar para as pessoas que tudo é político e que é necessário a gente estar interessado em quem nos representa e ter consciência desse voto, de quem nos representa e tal. Difícil, porque as pessoas estão realmente cansadas. Acho que viemos de muitos, né, acho que agora é quase uma década aí de problemas sérios que aconteceram, que deixou todo mundo desencantado, né? Tem geração aí que cresceu nesse desencantamento, né? Essa geração Z aí, fazer eles se interessarem, cresceram num negócio que, putz, já cresceram no ruim, assim, porque eu tenho 44 anos, então eu vejo
Eu me lembro, nos meus 20 anos, a gente estava no auge, era maravilhoso. Eu lembrei de uma coisa aqui, deixa eu esclarecer. Eu falei que ela se parece com a minha filha, mas a minha filha não tem 44 anos. Eu não ia achar mesmo. Tem um jeitinho, eu sou jovem, eu tenho um pouquinho mais de 40 também. Ai. Então, Roberta. Mas é isso. E daí trazer as mulheres mais pra luta, eu acho que é ainda uma coisa mais difícil. Porque, em primeiro lugar, porque a gente não se vê na luta política, a gente não se sente representada. Então, essa foi uma outra constatação que eu fiz depois dessa primeira campanha que eu participei em 2020, é que eu poderia estar na política institucional desde muito tempo e eu nunca tinha me visto sair candidata, nunca tinha passado pela minha cabeça, nem imaginado sair candidata, porque não venho de família de político, então não tinha nenhum homem político na minha família para eu ter esse exemplo. A gente mal vê mulheres políticas, né? Por mais que, né, eu cresci ali com a presidenta Dilma, mas assim, para mim a presidenta Dilma era a única, tava ali, não era assim, era inalcançável aquilo ali, não era uma coisa possível para mim. Então, trazer a mulher é mais difícil. Daí, se a gente for falar da mulher mãe, ainda, a gente está falando de, diversos motivos para essa mulher não estar envolvida politicamente ou engajada em movimentos sociais, porque não tem tempo, né? Trabalha, tem que pagar as contas, depois ainda tem que fazer terceiro turno em casa, cuidando da casa, cuidando da criança. Às vezes sozinha. Né? Muitas vezes sozinha. Daí depois ali tem que, tem que ir para uma reunião política, uma reunião do movimento social, com quem deixa criança, com quem não deixa criança. Putz, né? É bem difícil ser mulher e mãe. Mulher eu já acho bem difícil, porque a gente não se vê representada, e mãe ainda mais, porque ainda tem toda essa outra dinâmica de resolver para você poder estar em algum lugar, assim. A vida nos absorve totalmente, né? Sim. Até eu ia perguntar pra você como que você consegue. Não sei. Ter uma vida privada, se divertir e tudo mais, né? Olha, eu vou falar assim, eu não gosto de fazer muito drama, porque eu gosto muito de estar na rua. Sim. Então, assim, isso já é uma outra coisa que pra mim eu curto, assim, é uma coisa. Eu sou uma pessoa do movimento. Eu sou em movimento o tempo inteiro. Eu gosto de estar... Você é do coletivo. Sou do coletivo, do movimento. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de trocar, gosto de estar na rua, sou baladeira, curto música, curto ver show, curto tocar com a minha banda. Então eu gosto de estar em movimento. Tô cansada. Tô falando que essas últimas 2-3 semanas aí que vivemos no Paraná foram pesadas, então chega uma hora que dá uma pesada no corpo, assim. Mas também eu não sofro, apesar de tudo. E eu tenho tentado aprender, assim, que parar quando o meu corpo me pede. É que você faz o que gosta e, portanto, fica muito mais fácil, com certeza, né? Você estava falando em levar as pessoas para reuniões, assim, levar as mulheres e como levá-las. E me ocorreu que teve um prefeito que teve uma ideia de subprefeitura, uma coisa assim. Quem foi? Que eu não me lembro agora. Alguém aqui que está por aqui lembra? Que tinha nos bairros, ele colocou, ou era ideia? Porque eu acho que é uma ideia interessante. Nos bairros ter alguém... Eu não sei quem foi. É em São Paulo? Foi. Não, aqui em Curitiba tem as subprefeituras. Tem, existe, mas funciona? Eu não sei como elas funcionam, porque assim, quem fica na subprefeitura, que é o responsável, o coordenador da subprefeitura, normalmente é um cargo comissionado ali, alguém indicado pela prefeitura, assim. O que eu já vi mesmo, assim, eu moro na Matriz. Então, assim, eu já vi a pessoa responsável da subprefeitura, ela saiu do cargo, inclusive eu tô achando que ela vai ser candidata a vereadora.
Uhum. E eu já vi ela só em reuniões mais políticas da prefeitura mesmo, assim. Sim. Não costumo ver ela nos eventos dos locais da minha regional. Então, não sei se resolver ou não, mas uma boa coisa de descobrir, É uma boa coisa para se discutir, se a gente pensa em democratizar o acesso das pessoas, porque o centro cívico não é feito para as pessoas irem lá. Sim, não é. De jeito nenhum. E como que a gente vai trazer essas pessoas para participarem Pois mais? é uma boa, porque até os vereadores não são acessíveis, em sua grande maioria. Sim. E eles estão... Né? As pessoas não acreditam que elas podem, né, ligar no gabinete do vereador e pedir uma reunião, né? A gente não é ensinado a fazer isso também. Tem muito aquela coisa que a gente aqui, o Paraná, pode discordar de mim, é um estado reacionário. Você concorda? E o reacionário, ele é educado para obedecer, para respeitar a autoridade, para não questionar. Sim. Não, eu não acho que a gente tem nenhum incentivo para fazer parte, né? De nenhum lugar, assim, mesmo isso da subprefeitura. Eu sei um pouco ali, eu sei, uma vez um comerciante veio falar para mim que tentou reunião com a subprefeitura, uma questão de alvará de música, não foi muito bem recebido, mas eu não conheço muito o trabalho da subprefeitura, assim, vi já no Fala Curitiba, então são as subprefeituras que reúnem, que organizam o Fala Curitiba ali também, junto com o IMEP em cada regional, mas queria entender mais o que eles fazem, o que pode ser feito dentro da subprefeitura. Bom, então existe, né? Mas a ideia que me ocorreu aqui é de trazer a prefeitura para perto das pessoas. Né? Porque para que as pessoas voltem a acreditar na política, que esse é um prato cheio para a extrema-direita, né? A descrença em relação à democracia, né? A própria democracia. Para trazer essas pessoas. Tem que acontecer no município, né? E por isso a importância, né, Roberta, das pessoas tomarem consciência de que tudo começa no município. Sim, eu sou apaixonada pela cidade. As pessoas esquecem o legislativo municipal. Sim. As leis orgânicas do município, o que o vereador faz da vida. O município é quem está mais perto, né? Quem consegue executar políticas públicas que realmente estão mais perto da população, aquelas de impacto mais perto, mais presente da população. E é quem... Principalmente daí o executivo, né? É quem faz políticas públicas, mais obras, enfim, coisas que realmente atingem mais o dia a dia da população. Né? Então, assim, eu sou bem apaixonada, assim, pela cidade, como você ter uma boa vivência na sua cidade, né? No seu bairro, como isso impacta o seu dia a dia mesmo, né? Você acha que de 2018 para cá as pessoas aumentou a consciência política? Eu mesmo nunca me envolvi em política, com este assunto, né? Eu sou psicanalista, minha área é a psicologia, a psicanálise. Nunca me interessei pela política. Eu entrei nessa entrei nesse nicho de discutir política todo dia no meu canal por conta do combate do ele não, aquela coisa lá que mexeu comigo. Eu acredito que mexeu com muita gente. Eu acho que aconteceu as duas coisas. Eu acho que teve pessoas que começaram a se engajar mais politicamente por causa disso, em 2018. Eu lembro que a primeira reunião da Frente Feminista para organizar o Ele Não, que aconteceu em 2018, que foi uma grande manifestação, tinha muitas pessoas, muitas mesmo, assim, igual a gente normalmente não vê nas nossas reuniões, nas nossas assembleias, porque eu acho que isso mexeu com muita gente, mas eu acho que o oposto também é verdadeiro. Que muita gente falou, eu não quero nem saber, vou viver minha vida e azar.
Acho que as duas coisas aconteceram. Me traz um pouco de esperança. Eu tô acreditando que as pessoas se interessaram mais. Eu acho que aumentou o interesse. Não, eu acho que acho que sim. Eu acho que teve mesmo um aumento. Acho que teve muitas pessoas que começaram a se envolver mais. Né? Pela essa indignação mesmo, né? Você falou de você, eu também só fui me envolver com política institucional porque eu ficava lá nos movimentos sociais. Depois você via disso, como política? Não me via como política. Mas é uma ação política, lógico, né? Não, eu entendia que tinha um papel político, né? Obviamente, entendia que tinha uma função, um papel político, mas assim, com política institucional mesmo, eu nunca tinha me envolvido. Então, eu acho que teve essa parcela da população que sim, que se engajou, e tanto que a polarização aumentou, né? Porque teve ali um momento que tava todo mundo só tendo essa discussão, assim, né? Mas talvez sim, né? Eu acho que as pessoas começaram realmente a discutir mais. Não sei se com qualidade. Mas você falou de esperança. Eu tenho muita esperança. Pois vivo na utopia. Mas assim, eu tenho muita esperança de verdade. Assim, eu acho que... Lógico, às vezes dá uma tristeza, né? Esses dias eu fui numa palestra no Tribunal de Justiça essa semana, e uma pessoa lembrou de uma matéria não me lembro que ano foi, mas 2023, eu acho, me lembro, que a ONU tem a previsão que irá demorar 300 anos para a igualdade de gêneros. De gêneros. 300 anos. 300 anos é uma previsão da ONU. Você fala, não acredito nisso, gente, porque o que eu tô fazendo mesmo da minha vida? As mulheres ganham menos que os homens, é um absurdo, né? Não, isso é infinito. E as mulheres, depois que engravidam, ganham menos ainda. Sim, depois do primeiro filho lá, falam que 19, tem uma pesquisa de Santa Catarina, até coloquei nas minhas redes sociais, que fala que no primeiro ano as mulheres caem 19% a renda da mulher, e até o 10º ano pode chegar até a 29%. Enquanto os homens, às vezes, isso é de trabalho formal, né? Os homens, às vezes, quando nasce uma criança, ganha até um aumento, pois agora é um pai de família. Pai de família, mas essa ideia de pai de família já traz no bojo muita coisa, né? Mas eu tenho esperança mesmo assim. Eu acho que... Bom, não posso não ter, né? Porque quero viver mais uns 40 anos, 50. Então, tenho que esperar que as coisas vão melhorando, né? Tenho a minha filha, mas também agora, depois do Rock Camp, tem infinitas crianças e adolescentes que eu tenho um carinho enorme, e eu vou seguir na batalha. E mesmo para as que eu não conheço, seguir na batalha, que as coisas, mesmo devagar, vão melhorando, assim. Você falou dos jovens do PDT. E eu fiquei curioso, tem muito jovem começando agora, com esse olhar mais progressista. Tem bastante gente. E eles não aparecem por quê? Eles aparecem, os jovens do PDT. Eu quero ver esse povo. Os jovens do PDT estão por aí. Eles são combativos. São combativos, maravilhosos. Eu conheci esse povo, trazer eles aqui, encher essa mesa aqui. Por favor, devia trazer a Juventude Socialista do PDT aí para conversar. Vamos pensar nisso, trazer. Gente, tem um povo muito legal, tem jovens muito bacanas, temos jovens pedetistas candidatos a vereadores e vereadoras no Paraná inteiro, o Luan Azevedo, candidato aqui em Curitiba pelo Tatuquara, é um menino que está fazendo 26 anos, semana que vem, já participou de 2 campanhas políticas, e cara muito bacana e super combativo. A Jeane de Araucária, não sei que idade a Jeane tem, 20 e pouquinhos também, e vai ser candidata a vereadora. Ela organiza um festival Gralhada lá em Araucária, que é um festival cultural que tem diversos tipos de arte que ela organiza numa praça. Ela organiza um cursinho popular para jovens entrarem na faculdade, e tem um monte de gente bacana. Legal. Gente envolvida com a Marcha da Maconha aqui em Curitiba na organização.
educação, pessoal que é envolvido com a luta pela tarifa única. Tem um pessoal bem legal. Que legal. E eles se chamar, eles vêm? Vêm, com certeza. Porque tem uma pessoa, não vou falar quem é, que combinou comigo e não veio. Acredita? Não veio. Outra hora eu falo. Vou tentar mais uma vez. Então, esse pessoal todo envolvido. Os candidatos progressistas, geralmente, antes de sair candidato, já estão envolvidos com alguma coisa social. É uma regra, é quase que uma regra, não é? Não sei, eu acho que é um... Tem a ver com essa coisa da comunidade. Acho que tem a ver com essa questão do coletivo, né? Coletivo. Do se preocupar com o coletivo, assim, né? Esse é um ponto, Roberto, que eu acho interessante, que eu acho que é uma coisa do nosso encontro hoje. A palavra coletivo. Sim. A gente podia guardar essa palavra coletivo. Sim. Porque os candidatos da direita não pensam no coletivo, logo não estão envolvidos em nenhum... Eu tenho uma pessoa que eu também vou falar o nome, mas que eu conheço há muito tempo, que quando foi sair candidato pela primeira vez, a gente tinha 19 anos, 20 anos, e eu falei, mas por que você está fazendo isso? Porque assim, nunca teve nada relacionado ao coletivo, nunca tinha feito nada para nada social, nada da cidade, nada para nada, assim, de repente virou candidato a vereador. E é isso, eu acho, pelo menos o pessoal que eu conheço do mais progressista, todo mundo vem de algum espaço. Esse é um ponto fundamental para o povo que está nos assistindo, prestar atenção nos candidatos, se eles estão envolvidos em alguma coisa que tem a ver com a população. Porque aquele que surge do nada, como um certo candidato, que eu não vou falar o nome, que de repente surge como um candidato à prefeitura, que nunca ninguém viu, a gente só conhece sobrenome. Conhece de povo, conhece de cidade, conhece os bairros, já foi nos bairros. Sim. E é um filtro excelente para a pessoa escolher um candidato. Com certeza. No que ele se envolveu até agora, né? Sim, com certeza. Qual é a construção, né, que essas pessoas estão fazendo aqui, né? Porque eu acho que também é isso, assim, é uma construção de vida. E não estou falando só da idade, porque isso não importa, né? Como eu estava falando aqui dos jovens que são candidatos pelo PDT. Uma construção de vida mesmo, de trabalho, de envolvimento, de tudo. Às vezes até de temática de que vai estudar, né? Enfim, sei lá, de tá vindo de algum lugar, né? Para trazer essa população para participar do processo político, é preciso que os políticos saiam da população e sejam entre os seus conhecidos por algum tipo de engajamento. Sim. Em alguma coisa de natureza pública. Porque entrar para um cargo eletivo público sem envolvimento público é uma tragédia, né? Uma pessoa inacessível. Tô com você. Então, a gente vai começar a trabalhar isso, né, com as pessoas, né? Sim, acho que é isso. A gente tem que talvez ter essa noção de falar coisas que as pessoas talvez compreendam mais, assim, né? Que façam mais sentido, assim. Por que a nossa comunicação é muito falha? Porque a gente luta pelo povo que muitas vezes não quer, nos rejeita porque não nos conhece. Sim. Não entende que quem está do lado realmente do povo. A nossa demanda é muito grande, porque a gente luta por igualdade, por justiça social. É tudo que tem no mundo. É uma demanda enorme o trabalho nosso. Sim. É uma coisa que nos engole. E como fazer isso quando as pessoas não sabem, não entendem? Como ajudar quem não quer ser ajudado? Agora sim. Eu não sei, é difícil. Mas daí... Sim. Bom, depende. No pessoal é difícil, mas no coletivo a gente vai fazendo para todo mundo ali. Uma hora essa pessoa vai compreender que faz parte para ela também, não? Será que não? Eu tô fazendo perguntas impossíveis e absurdas. É um brainstorming. Não, já entendi que agora que você é psicanalista, já entendi a furada que eu me meti.
Por que eu tô falando isso? Que eu vejo hoje o pessoal muito reativo. Sim. Que a ultradireita é toda ramificada e eles não estão falando aleatoriamente. Eles estão... Tem alguém com uma batuta lá. Mas eu penso nisso, que, né, a gente tem bastante essa discussão de que a ultradireita, a direita sabe fazer a comunicação melhor que a esquerda. E talvez seja verdade mesmo, mas talvez porque... a direita, que está pensando mais nos direitos humanos, na justiça social, às vezes não tem coragem de usar as mesmas armas imorais que são usadas pela outra direita, assim, esse terror moral que eles fazem, entendeu? É muito mais fácil espalhar uma mentira que não exige pesquisa, você não tem que estudar, não tem responsabilidade. E esse pânico moral que eles fazem, a gente não dá coragem de fazer isso só para você ter view nas redes sociais, sabe? A tal da lacração, Da né? lacração. Tipo, jogar o livro lá, aquela prefeita lá de Santa Catarina que pegou os livros, jogou no lixo. Não me lembro se ela pôs fogo ou não, só tô inventando aqui na minha cabeça. Pôs fogo, sei lá. Entendeu? Tipo, é lacração, tipo, de uma coisa que você nem sabia, o que você nem sabia, né? Diz que os livros nem tinham sido emprestados para as crianças. Então, essa galera tá indo melhor nas redes sociais porque tá inventando coisa, fazendo... É pão e circo lá mesmo. Sim, eu entendo, concordo com você, Roberta. Mas mesmo assim, a esquerda, ela tem muita coisa da hegemonia, não tem a mesma coesão. Eu me frustro um pouco de ver que não tem a mesma coisa. Claro que é um trabalho muito difícil, o nosso. Sim. Mas aonde que eu quero chegar? O ponto. Daí eu dou um espaço para você falar e tal, depois de encerrar. O ponto que eu quero chegar é... A gente está sendo muito reativo demais. Não era o caso de ignorar essas... loucuras que eles... Porque essa é uma estratégia. Eles jogam aquele conteúdo que nos revolta e espero que a gente toque o tambor para os malucos dançar. Sim, espero que a gente saia compartilhando porque achou horrível e isso aumenta a audiência. Ou até comentar mesmo. Pegar o assunto lá e ficar marretando. Eu vejo muito disso. Como que a gente vai construir um futuro se a gente constrói o futuro a partir do pensamento? A gente pensa, a gente sonha, a gente acredita num futuro melhor, a gente vai lá no futuro e volta e constrói. Se a gente está tão focado nessas coisas. Boa pergunta. Não era o caso de a gente focar em coisas boas? Eu acho que é o caso. Eu tô respondendo aqui já. Eu acho que é o caso, então, sim. Não, eu tô preocupado, porque cadê a liderança que vai nos aglutinar? Eu acho que é o caso também, mas tão difícil, né? Porque as pessoas estão... Sei lá, ano eleitoral. As pessoas, infelizmente, a eleição não é sobre quem é a melhor pessoa para ser eleita. Né? A eleição é quem tem mais voto. Quem tem mais voto não necessariamente é a pessoa que tem os melhores projetos. Sim. Alguns nem têm projeto. Alguns nem têm projetos. Então, eu faço parte do gabinete do deputado Gora desde do ano passado, comecinho do ano passado. O Gora é um cara de muitos projetos. De muitos projetos mesmo, e a gente divulga muitos projetos e tal. Mas às vezes você vai ver nas redes sociais assim que o que tem mais comentários são as tretas, entendeu? Quando faz algum embate e tal. Sim. Tanto que tem deputado aí que tá vivendo só de fazer embate, né? Tem gente por aí, um monte de gente, né? Esses tipos que combinam com a gente não aparecem. Entendeu? Então...
Mas, dá, assim, dá a impressão que não está comprometido com a esquerda no todo. Mas daí é isso, eu acho que também vai da gente fazer também, entender ali, vamos fazer projeto, vamos pensar projeto para a cidade. Então, assim, a gente está na pré-campanha do deputado Gora a prefeito. A gente está o semestre inteiro trabalhando em diversos projetos para Curitiba. Sim. Né? Então, caso venha se concretizar uma eleição a prefeito, né? Ou como está sendo discutido aí, uma vice-prefeitura, a gente, o deputado aí, que o deputado está chegando com muitos projetos, coisas boas. O Gora é super... Falar nisso, o Gora falou que eu tinha que conversar com você a respeito da agenda dele. Ai, cara de pau. Foi lá no almoço, ele disse, você conversa com a Roberta lá que eu vou na entrevista. Então tá, vamos conversar. Mas eu fico mais uma semana no gabinete do deputado. E depois eu saio, porque eu também sou pré-candidata a vereadora na cidade, agora esse ano. Então tenho tempo de você descompatibilizar essa palavra, né? Então eu tenho que sair no começo de julho. Mas eu tenho o telefone de quem marca a agenda dele pra você. Tá, você já passou também. Mas tá bom, eu sei que é. A gente já até viu lá o número, né? Então, Roberta, alguma coisa que eu não comentei aqui que você gostaria de falar pro nosso público? Não sei, foi super divertido. Obrigada mesmo. Você é pré-candidata. Sou pré-candidata. Pessoal, sou pré-candidata. Meu nome é Roberta Sibim. Isso. Procure meu trabalho, conheça o meu trabalho que eu realizo na cidade. Como eu falei, meu trabalho realmente, ele nesses últimos anos tem sido muito focado nas mulheres, na maternidade, nas infâncias, não deixando de ter um olhar ao direito à cidade, à justiça social, ao meio ambiente. Tudo se combina, na verdade, tudo se conversa, né? Como eu falei, a cidade... ela é muito perto da gente, né? São as mulheres as que mais usam o transporte público. Sim. São as mulheres que mais usam o SUS, né? São as mulheres que são responsáveis responsáveis do cuidado. Então, são as mulheres que cuidam das crianças, são as mulheres que cuidam das pessoas idosas, são as mulheres... Então, assim, apesar de eu falar muito da pauta das mulheres, da maternidade e das infâncias, eu acredito de verdade que quando a gente está falando da mulher, a gente está falando de uma família inteira, né? Então, convido todo mundo a conhecer meu trabalho, as coisas que eu já fiz, as coisas que eu faço. Eu tô muito animada com essa campanha desse ano. Eu venho de uma trajetória aí de vida aí, de movimentos sociais, mas também de 2 últimas eleições, onde não fui eleita, mas foram de muito sucesso. Então, eu tô animada achando que pode ser esse o grande ano. Né? Vamos pôr mais mulheres, né? Mais mulheres, porque eu acho que a gente fala, né? Disso que a gente falou do coletivo, eu acho que não todas as mulheres, mas as mulheres que eu conheço e as que estão próximas de mim e as que eu venho conhecendo nessa minha caminhada, nos locais que eu vou, a gente tem muito isso do coletivo. Tem muito do cuidado também. Do cuidado, do coletivo, de trabalhar junto, né? Então, eu acredito que mais mulheres na Câmara, por exemplo, que hoje são 7 mulheres e 38 homens. Nossa, muito discrepante. Uma discrepância muito absurda. Também acredito que isso também vai fazer a Câmara dar uma caminhada lá. Vamos pôr metade de mulheres, que a gente dá uma agilizada no rolê. Vamos lá. Rede social, aí como te achar nas redes sociais? Como ver você tocando também? Boa. Roberta Sibim, @Roberta Sibim, tá assim em todas as minhas redes. Sibim com C-I-B-I-N. E me ver tocando, tem que seguir As Más Notícias no Instagram. As Más Notícias que são boas. Más Notícias no Instagram. A gente toca próximo mês, agora julho, 2 vezes. Daí eu tenho que parar também de tocar por causa da campanha, porque senão considera showmício, que eu acho muito chique, que eu não posso tocar porque é um showmício. Não precisa nem contratar pra tocar, você mesmo fazia um showmício. Exato. A gente toca dia 13 de julho no Camaleão Cultural e dia 20 de julho no Onca.
Vamos lá ver, gente! Sim. Roberta, foi um prazer esse bate-papo com você. Eu tinha muita coisa pra gente conversar, mas o nosso tempo também já deu, acho, 1h15 minutos. Então tá, mas a gente conversa mais outras vezes. Papo, outras oportunidades, né? Quero conhecer a garotada lá. Ai, sim, você vai adorar. São ótimos. Essa juventude com vontade. Né? Isso é maravilhoso. Gente, obrigado aí pela paciência e nos assistir. Não deixe de deixar o seu comentário. Obrigada a você, obrigada a todo mundo. Tchau.